Então vamos para a palavra hoje, queridos. Estamos meditando os pontos principais da carta de Paulo aos Colossenses, né? Então abra aí, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Vou ler, versículo 13. Ele, o que ele já fez? Nos libertou do império das trevas, já fez, ou nos tirou da autoridade ou potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a tônica vai ser o versículo 14 hoje, no qual, neste reino, em Cristo, temos, não é que eu vou ter no futuro, temos presente, o quê? A redenção, alguma tradução está pelo seu sangue, e a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. O Senhor já nos libertou do império das trevas, é um grande feito, e também nos transportou para o reino, e nós estamos enxergando isso pouco a pouco. Estamos no reino de Deus, libertos do império das trevas, e neste reino, Senhor, nós já temos a redenção. O que é a redenção? Fim da escravidão, acabou a escravidão. Assim, Senhor, abre os nossos olhos para ver. Nós não queremos ficar sentados, e nem eu falando aqui, sem ter entendimento. Queremos ver, Senhor, queremos ver. Nos revele isso em nome de Jesus. Fala assim, amém. E a pergunta é essa: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Paulo está numa prisão, está preso. Ele sabe o que está acontecendo na igreja dos Colossenses. E Paulo tinha um zelo muito grande pela igreja. Ele queria que a igreja crescesse, fosse aperfeiçoada, se firmasse na verdade, no evangelho. Paulo tinha um zelo muito grande. Ele dizia assim, além das lutas exteriores, porque ele tinha sua tribulação exterior, ele foi apedrejado, chicoteado, fustigado com vara, perseguido, passou fome. O jejum que ele fala lá em Coríntios não é jejum, foi fome que ele passou mesmo, que ele foi preso. Ele falava assim, além das lutas exteriores, tem uma coisa que pesa sobre mim, ele fala. O que pesava sobre ele? Que era mais esmagadora, a preocupação com todas as igrejas. Ele tinha, além da batalha externa que ele tinha uma coisa esmagadora dentro dele, a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo está preso, ele sabe o que está acontecendo com os Colossenses. 3 coisas se introduziram na igreja dos Colossenses, essas 3 palavrinhas que você nunca mais vai esquecer na vida, de tanto que eu falei isso. O que entrou na igreja dos Colossenses? Esta coisa chamada asceticismo. Então o que é o asceticismo? O asceticismo é você trazer punição para você mesmo, você trazer sofrimento para você mesmo, não é? O que é o asceticismo? Uma jovem, ela fala assim, na religião dela, eu vou me consagrar a Jesus Cristo, eu vou ser noiva de Jesus Cristo. Ela vai pôr uma aliança, ela vai se internar num convento e vai viver o resto da vida trancada naquele lugar, debaixo de uma disciplina. Ela vai dizer assim, eu não vou casar, não vou ser uma mulher normal, não vou ter filhos, eu vou acabar com a minha vida, me trancar num lugar, porque no entendimento da religião dela, ela está sendo melhor para Deus, ela está agradando a Deus. Então ela vai trazer uma punição para a sua carne, uma punição para a sua vida, e ela vai achar que isso agrada a Deus. Isso é o asceticismo. Asceticismo é toda doutrina que traz sofrimento para as pessoas, que escraviza as pessoas, não é? Por exemplo, durante vários dias, várias vezes na minha vida, eu fiz 40 dias de jejum para buscar poder. Então eu tinha fome, eu trabalhava intensamente num banco, atendia centenas de pessoas num dia, tinha que estar com a mente lúcida, estava ali sem comer, secando, às vezes ficava até meio tonto, porque eu achava que ficar sem comer
Eu ia ficar melhor para Deus, ia ter poder, um poder que nunca aconteceu, só na ilusão. Vivia que nem uma tábua, magro toda a vida, só que esse poder nunca veio. E aí eu descobri que a fé não vem por jejum, a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Não tem um versículo escrito na Bíblia, a fé vem pelo jejum. Vem pelo jejum? Não vem. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Não está escrito, tudo é possível para o que jejua. Está escrito? Na cabeça de muitos é isso. Mas está escrito, tudo é possível para aquele que acredita. Crer é muito mais do que se sacrificar fazendo jejum. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está escrito, se você não jejuar, você não agrada a Deus. Está escrito que aquele que não crê não pode agradar a Deus. A fé é muito mais do que qualquer sacrifício. Que mais é o asceticismo? São doutrinas que escravizam a cabeça das pessoas, que cobram as pessoas, oprimem as pessoas, exigem delas uma santidade que elas nunca conseguem ter. Porque ser santo exteriormente é uma coisa, eu quero ver você ser santo no coração. Quero ver o homem não ter desejo de cobiçar a mulher, nem a mulher ter desejo de cobiçar outro homem. Quero ver, só que isso é escondido, não aparece. Então o asceticismo é tudo aquilo que pune você para tentar melhorar você para Deus. São doutrinas que te escravizam, te penalizam para tentar melhorar você para Deus. Mas sabe o que te torna melhor para Deus? É o sacrifício da cruz que te tornou melhor para Deus, que te perdoou, que te justificou. Não é o asceticismo. Então o evangelho não é uma punição em cima das pessoas, não é um cativeiro em cima das pessoas, é liberdade. Outra coisa que entrou na igreja, que nós vamos trabalhar nisso, entrou na igreja o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O que é o gnosticismo? A nossa carne tem uma obra chamada feitiçaria, e o homem quer sentir coisas sobrenaturais, coisas que descontrolam ele. Você pode ver que existe na carne uma atração por coisas misteriosas, né? Quantas vezes ali na Praça da Sé, eu trabalhava na Praça Antônio Prado, estava na Praça da Sé, tinha almoçado e ia orar um pouco andando por ali. Aí eu vi uma cigana, não estou desprezando o cigano, aquela mão suja, umas unhas sujas, estava lá o empresário ali, acreditando que ela estava lendo a mão dele e ia dar tudo certo na leitura da mão. O gnosticismo é você querer ter experiências com qualquer coisa sobrenatural sem querer saber a fonte. Então você vê no meio da igreja, tem uns que gostam de virar de ponta cabeça, pular, sair voando, bate a cabeça na parede. O Espírito Santo não descontrola. Em qual vez na Bíblia que o Espírito Santo descontrolou alguém, apagou alguém, fez as pessoas bater a cabeça na parede, virar cambalhota, cair, ficar se entortando? O diabo faz isso, mas você não vê. Todos os homens cheios do Espírito Santo na Bíblia foram lúcidos, inteligentes, sabiam o que estava falando. Ninguém fez besterol. Então o gnosticismo é isso. Olha, tinha uma irmã, ela não faz mais parte da nossa igreja, ela veio do esoterismo. Ela tinha uma loja de coisas esotéricas, morava ali em Guarulhos. Então ela gostava de todos aqueles símbolos. Você entrava na casa dela, tinha as coisas penduradas, tinha as pedras, tinha os quartos, tudo que energizava, tinha as pirâmides, tinha as meia-lua, tinha o elefante de costas para a porta, tinha tudo que é esoterismo. Então ela vivia influenciada por essas coisas. Então ela veio para a igreja evangélica, só que Deus não é esotérico. Aí qual foi a dificuldade dela de entender o evangelho? Que ela foi tão agarrada a essas coisas. Ela tinha uma loja, ganhava muito dinheiro com essas coisas. Ela sabe aquele... tem casas antigas que você passava, tinha aquele quartzo rosa, lembra? Era uma pedra, era um quartzo rosa, um brilhante rosa que eles punham na parede assim. Quem lembra isso? Ainda tem algumas por aí. Uma pedrinha daquela, ela falava que aquilo trazia uma energia. Ela vendia uma pequena pedra daquela por um dinheiro muito alto, que alguém acreditava na pedra para energizar a vida dele. Aí quando ela veio para a igreja ouvindo o evangelho, não conseguiu ouvir o evangelho. Por quê? Ela caiu para o misticismo, que é acreditar, porque ela gostava dos símbolos, das pedrinhas, dos colares, das meias luas. Então ela quis uma igreja que mostrasse agora a coisa igual. Agorada, sal grosso, fitinha, tijolinho, chavinha da vitória, rodinha de carro, tudo ungido, tudo. Ela gosta, não entendeu o evangelho, ela pendeu para isso. Por quê?
que é o gnosticismo. E ela tinha uns relances assim na casa dela, ela contava, uns apagões, que ela tinha umas viagens, ela queria essas coisas. Mas Deus não é assim. Nós vemos muita gente na igreja, eu vim do pentecostalismo, aí se entorta, chuta, bate pé, bate poder, aí sai da igreja, não fala de Jesus para ninguém, não tem uma vida cristã, às vezes fala mais que a boca, fala da vida de todo mundo, é crente. O que poder é esse que não muda a pessoa fora da igreja? Lá o poder se entorta, faz tudo, depois é desobediente ao marido, não se sujeita ao marido, larga a casa para viver enfiada na igreja, destrói a família, vai falar que é o diabo. Vocês entendem isso ou não? E o homem também. Então é o gnosticismo, entrou lá, eles estavam fazendo culto a anjos, eles paravam para invocar anjos e fazer culto a anjos. Paulo disse ali, nós vamos chegar no capítulo 2 e vamos ler isso. E que outra coisa entrou lá? O misticismo. O que é o misticismo? É essa mistura de tudo que você está vendo hoje, né? O misticismo é um pouquinho de cada religião em forma de símbolos, né? Então, no catolicismo você via lá água benta, o pão de Santo Antônio, né? Você pegava aquele monte de reza, cruzinha da medalhinha da Aparecida, cruzinha, santinho, milhares. Aí na igreja evangélica hoje virou tudo orado, ungido, né? Não é, então é água orada, sal grosso da macumba, que é orado, é água do Rio Jordão, terra santa, um montão de invenções, óleo para todo lado, né? Então o que é esse misticismo? É uma mistura. Aí você vai vendo um culto evangélico, tem um pouquinho da macumba disfarçado, um pouquinho do catolicismo. Lá era água benta, na igreja evangélica um copo com água que vai energizar, que nem os espíritos. Aí você vai beber, vai resolver o seu problema. A água é mais poderosa que o nome de Jesus. Então isso entrou na igreja. E quando a igreja se abre para isso, o que acontece? Ela perde de vista o que Jesus Cristo fez na cruz. Ela passa a confiar nessas coisas. Quem está no asceticismo, ele confia no sofrimento, no jejum que ele fez, mais do que em Deus. Quem está no gnosticismo, nossa, foi um mistério, irmão, mais do que Jesus. Quem está no asceticismo, eu estou aqui com uma rosa que vai mudar a minha vida. Ele fica confuso, ele não confia no que Cristo fez na cruz, ele confia nessa gama de coisas que estão sendo pregadas e ensinadas no coração dele. E ele perde Cristo de vista. Então entenda, pelo amor de Deus, Cristo é tudo, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. A igreja evangélica é chamada a crer em Jesus Cristo, não é no pastor, não é na profeta, não é no revelador, não é na água, no óleo, no apóstolo, isso é tudo homem. O fundamento da igreja, Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, eu vou edificar minha igreja. O fundamento da igreja é Cristo, não é crer em outras coisas, não é crer em homem. O pastor é um trabalhador de Deus, não é mais que você. O apóstolo, olha, esses apóstolos de agora para mim nem são apóstolos, eles que se autodenominam. Então olha para o teu coração, você crê em Cristo de verdade, sabe quem Ele é, acredita nele, ou junto com Ele tem um montão de coisinhas junto, tem um altarzinho para cada coisa, um altarzinho para o óleo, um altarzinho para profeta, um altarzinho para chave orada, por tijolinho ungido, para rosa ungida, um altarzinho para experiência que descontrolou, um altarzinho, e lá no meio tem um que é para Jesus também. Às vezes o coração de muitos está assim, essa mistura toda. Aí ele pede, ele não confia em Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo é poderoso, mas não acredita, é da boca para fora, não tem fé no poderoso que é Jesus Cristo de verdade. A igreja está repleta dessas coisas, o povo está confuso. Então Paulo, sabendo disso, ele escreve esta carta para quê? Para mostrar o erro deles e trazê-los de volta à sobriedade, e mostrar que Cristo é tudo. Eles estão largando aquele que é tudo e se voltando para coisas que não é o Evangelho. Então Paulo começa a mostrar a excelente obra de Jesus Cristo no versículo 13, onde nós lemos. O que ele fez por nós?
Ele nos libertou do império das trevas. Já fez. Todo crente é um liberto do poder do diabo. Não é pelo seu esforço, é porque Deus fez isso. Ele que me liberta, não sou eu que me liberto. Então Paulo começa já dizendo a grande obra de Cristo para mostrar o erro que eles estão cometendo e se abrir para a coisa errada. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos transportados, estamos em Cristo, no reino de Deus, guardados pelo poder de Deus. Agora nesse reino o que eu encontro? No qual nós temos a redenção. Nós já temos a redenção. O que é redenção? É sair da escravidão. A pessoa era escrava, ela é arrancada da escravidão, é redimida. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, redimiu, acabou com a escravidão no Brasil. Aqueles homens da noite para o dia ficaram sendo homens livres. Eles chegaram escravos e da noite para o dia se tornaram homens livres. Então isso é redenção. É sair da escravidão por completo. Então nós temos, Cristo nos redimiu. Todo crente verdadeiro é um redimido, é um liberto do império das trevas, perdoado, acabou as prisões da vida dele. Só que ele não sabe disso. Se ele não for ensinado, dependendo da igreja que ele está, ele vai ficar pior ainda. Ele vai falar assim: quando eu não era crente era melhor minha vida. Entrei na igreja, estou num rolo, é uma encrenca, o diabo é só o demônio. Quando eu não era crente não era assim. Quantos maridos chegaram para mim, quando eu não era crente, a minha esposa era melhor. Agora ela virou crente, quer ficar na igreja de segunda a segunda. Está tudo confuso na minha casa. O que está acontecendo? Deus não é bom? Entende isso ou não? Agora ele precisa ser ensinado, ele vai entrar, essa é a terra prometida no Espírito, entrar no Evangelho e viver o que Cristo já fez por nós. Mas para que eu entenda a redenção, eu tenho que entender o cativeiro. Eu não posso entender a redenção sem entender a prisão. Então vamos trabalhar nisso. Hoje eu tenho que falar essas coisas com você, que você já ouviu 1000 vezes. Então vamos lá, Gênesis, tudo começa ali, o princípio. Você já me ouviu, já dá para dar aula dessas coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, depois mais alguns. Então, versículo 16: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Versículo 6 do capítulo 3: ainda a mulher, que a árvore era agradável para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si cintas. Versículo 17: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenaram não comeste, presta atenção, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela vai produzir cardos, abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que você morra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o que aconteceu? Deus criou um homem perfeito, um mundo perfeito, maravilhoso. O homem comeu do fruto que lhe era proibido, ele comeu, ele morreu. Ele passou a ser um ser destruído, espírito, alma e corpo. O homem, depois, Deus disse para ele: você vai morrer, mas o homem continuou vivo. Mas morreu. Aonde é que ele morreu? Morreu por dentro. A imagem e semelhança de Deus no espírito foi destruída. Um grande vazio, uma grande escuridão nasceu no coração do homem. A alma dele foi destruída e esse corpo passou a ser um corpo do pecado, que vai morrer. Por isso que a morte existe. Então aqui que começa a escravidão. O homem se tornou pecador, estragado, destruído, sofredor. Hoje você vê milhares e milhares de doenças, de vírus. Por que existe a doença?
Por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Por que você vê um mundo em trevas? Você não vê Deus, e Deus criou as doenças, e Deus criou o câncer. Não. Mas por que existem essas coisas? Porque o homem se tornou pecador. E esse sistema de destruição pegou toda a raça humana, o nosso planeta inteiro. Então as doenças que matam o homem vieram a existir. Esses vírus que Deus não criou é uma consequência do pecado. A fraqueza física que o homem não teria, o homem passou, até o corpo dele foi mudado, passou a ter o corpo do pecado e da morte. Esse corpo vai envelhecendo e vai morrer. O homem se tornou um ser destruído, morto porém vivo. O estado interior do homem é uma coisa terrível, sofredora. Porque existe tantas doenças emocionais, e depressão, e medo, e pavor, e complexo disso, complexo daquilo. Porque o homem é tão bombardeado por dentro no seu mundo emocional, porque ele foi destruído emocionalmente. Ele é um ser destruído. E a terra, olha o versículo 17, e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comeste, olha lá, maldita é a terra por tua causa. Então não é Deus que está amaldiçoando a terra, não. Adão abriu a porta para que o mal, a maldição entrasse na terra. Então toda a terra, todo o nosso planeta está debaixo de uma maldição. Tudo sofre, tudo morre, desde os vegetais, os animais, tudo morre. Os animais comeriam erva do campo, aí você vê um animal comendo outro, engolindo outro vivo, matando outro, a dentada para comer. Uma coisa violenta, não é? Então você vê os homens um dando tiro na cara do outro, crianças sendo abusadas, uma carnificina, uma execução, tudo que é propina que você pode imaginar, tudo que é safadeza, porque o homem é assim, isso é o mal, isso é o cativeiro que entrou no nosso sistema, perverteu tudo, a terra entrou debaixo de maldição, até as plantas foram alteradas. Deus não criou os cardos e abrolhos. O que são cardos e abrolhos? São plantas espinhentas que sufocam a boa semente. O lavrador pega a terra, limpa, joga uma boa semente, daqui a pouco está uma semente maligna lá, que ele fez tudo para eliminar, ela cresce e sufoca a boa semente. Um programa ruim, o mal corrói, consome, abafa aquilo que é bom. Porque existe tanto agrotóxico, porque tem tanta praga no meio das plantações. Olha o mal, olha, a terra está debaixo de maldição. Capim cresce que é uma beleza, e capim é bom para o gado, né? Quantas coisas inúteis que crescem que é uma beleza. Aí você planta semente boa, tem uma praga, uma taturana, vem lá comer. Porque não come o capim, vai comer a maçã. Vocês estão entendendo? Uma guerra. Então é inseticida para todo lado, agrotóxico para todo lado. É uma batalha terrível para poder produzir. Aí você come uma cenoura desse tamanho, está cheia de agrotóxico. E eu gosto dela e como mesmo assim. E como casca de tomate, não estou nem aí para essas coisas. E a oração da fé abençoa o alimento, sim ou não? Então, para mim entender a redenção, se eu não tiver uma visão da escravidão, eu não consigo entender redenção. Eu vou achar que Jesus Cristo veio ao mundo para me dar carro, casa, dinheiro, resolver meus problemas. Eu sou crente só para isso. Então a terra entrou debaixo de maldição. Então olha quanta violência, quanta execução, quanta morte. Você olha lá para o Rio de Janeiro, é toda hora uma guerra acontecendo naquelas avenidas, né? Gente morrendo para todo lado. Aqui em São Paulo também. Por quê? Vai falar assim, não, é a sociedade, é o governo, mas é o mal, é a corrupção que entrou no mundo, é o pecado. Maldita é a terra por tua causa. Então todo ser humano é estragado, é totalmente estragado. Toda a raça humana é condenada, é estragada, é pervertida, está perdida, está em trevas, toda.
acredita nisso? Você é complicado. E eu também. Você já foi no hospital de louco? Você já entrou num Juqueri lá? Entrou não? Eu já entrei. Tinha uma moça tão bonita. Só que ela estava assim. Aí eu olhava para ela assim e falava: meu Deus, olha que moça bonita. Mas olha como ela está louca. Olha o que ela faz. Olha a cabeça dela onde está. Aí tinha uma mão forte assim. Falei: como é que eu vou chegar nesse homem? Aí fui falar com ele, parecia uma criança. Totalmente doido. Quando era criança, a gente chamava assim, ó o louquinho. Tinha um homem que teve um problema na rua que a gente morava. Ele era um homem bonito, de olhos azuis, cabelo loiro. Aí ele teve um problema e ficou doido. Então ele estava jogando bola na rua. Naquele tempo jogava bola na rua, jogava peão, bolinha, né? Já estou velho, né? Jogava malha na rua, era pelada todo dia, não tinha medo de nada. Tá na rua, ela tá segura. Bom, acho que se você já está com 57, viveu isso. Pulava a corda, né? Lembra, irmãs? Pulava a corda, tinha as irmãs que rodavam a corda, era uma delícia. Pois ia em casa, comia metade de um filão. Olha o que a minha mãe fazia, manteiga e açúcar, gente. E eu chegava com aquilo, devorava. Sabe aquelas banhas que fazia comida antigamente? Como eu gostava de banho, nem pensava em colesterol. Eu chegava lá, comprava um filão, né? Passava aquela banha assim, punha um salzinho, saia feliz na rua para jogar bola. Não tinha uma doença. Mas voltando, não vamos viajar no tempo, né? Agora perdi tudo que estava falando. Me ajuda, o que eu estava falando? Hã? Ah, obrigado. Aí o que aconteceu com ele? Não sei que trauma ele teve, ele ficou louco mesmo. Então o que ele vinha? Ele vinha assim, ó. Ele vinha fumando cigarro, as pontas dos dedos para fora, a unha do pé crescia e da mão. Então ele vinha assim, ó. Só que ele ia da casa dele, do fim da rua até o começo, ficava o dia inteiro andando. Ele chegava lá, fumava um cigarro na esquina, acendia outro e ia voltando. Aí, olha o louquinho aí, a gente era criança, se escondia atrás do muro, ficava assim, esperava ele passar, tinha medo, mas ele não era agressivo. Aí tinha o parente dele que contou: não, aconteceu isso com ele, ele não suportou, ele ficou desse jeito. Aí internava ele sumia, quando voltava mais gordo, totalmente doido. É assim que o homem está. É assim que Deus vê o homem caído no planeta, no pecado, destruído. Destruído, totalmente. Isso é o cativeiro, meus irmãos. Isso é a prisão, esse sistema chamado pecado. É isso que você está vendo. O governo não vai resolver. Não vai. Pode mudar o governo, pode mudar de presidente, não muda aqui dentro. Então isso vai ser assim. E a Bíblia promete que para o tempo do fim haverá muitas dores. Haverá sofrimento, não adianta, não tem por onde, isso vai acontecer. Então pode mudar o governo, pode fazer o que for. O mal está dentro do homem, a corrupção está dentro do coração do homem. Isso é a escravidão. Isso que é uma coisa chamada pecado, que domina a raça humana toda, o planeta inteiro está pervertido. Olha lá, Israel lá e aquela turma toda que não para, os 2 filhos de Abraão. São os 2 filhos de Abraão. Israel, filho da promessa, Isaac. O outro, filho da escrava. Um joga bomba no outro e não para o tempo todo. Quando você vê lá na televisão, Israel mandou a bomba sobre quem mesmo? Não, sobre os palestinos. Olha lá o Ismael que Abraão gerou na carne, filho da carne, que era a lei. Olha lá, um mata o outro, não para. Por que isso? É o mal. Não vai falar assim, é o diabo, tudo é o diabo. Não, é a carne do homem. É o pecado que habita no homem, é assim, violento. Isso é o cativeiro. Isso é a escravidão. Isso é a morte. Que Deus falou: você vai comer do fruto e vai morrer. Então todos nós somos isso, meus irmãos. Todos nós somos isso. Um de um jeito, outro de outro. Então vamos trabalhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Olha,
Você está em Gênesis 3. Olha lá, no capítulo 4, ó. No versículo 8, o casal coabitou, no capítulo 4, nasceram-lhe 2 filhos. Olha, logo no começo, versículo 8, do capítulo 4 de Gênesis. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Os dois fizeram uma oferta para Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou de Caim. Caim ficou nervoso, já matou o irmão. Olha, para você matar alguém, pensa nisso. É uma coisa terrível. Você pegar uma pessoa e matá-la, olha que violência está dentro de você. Eu não sou capaz disso. Mas tem gente que faz isso com sangue nos olhos. Fala assim, é um demônio. Não é um demônio, é ele. Aqui não está dizendo que Caim ficou cheio do diabo. Não era demônio, era ele. Era a natureza ruim dele mesmo, violento. Então quando você vê esse monte de gente morrendo, sendo assassinada, bala para todo lado, é a escravidão, é a corrupção que está no coração do homem. Então primeira coisa, já Caim matou Abel. Olha lá, capítulo 6 aí. Corrupção do gênero humano, versículo Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E o coração, o que é o coração? É o interior do homem. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o que é o desígnio do coração do homem? As coisas que se manifestam aqui dentro do homem. É continuamente mal. Continuamente mal. Para o mal. Olha lá, continua a leitura depois que Deus fala com Noé. Versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. A terra estava corrompida à vista de Deus. E cheia de violência. Agora presta atenção. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompido. Olha lá, todo ser vivente, todo, havia corrompido o seu caminho na terra. Mas olha, Adão pecou, o que as aves tinham a ver com isso? O que os animais selváticos ou domésticos tinham a ver com isso? O pecado foi uma coisa tão maligna que entrou no mundo que atingiu todos os animais e peixes, tudo que havia na terra. A terra estava corrompida, todo ser vivo da terra corrompeu o seu caminho. Todo. Então, esse nosso planeta é um caos, meu irmão. É um pontinho na criação de Deus destruído, escuro, corrompido por essa coisa que se chama pecado. Isso é escravidão. Então, por que o homem é mau? Porque ele morreu, ele é escravo. Então, ele está programado para o mal. Está programado para a cobiça, está programado para a ira, para o ódio, para a raiva, para a traição, para falar mal da vida dos outros o tempo todo. Programado para ver tudo que é ruim. Tem 10 coisas boas, mas se tiver uma ruim, todo mundo vai pegar na ruim e fazer da ruim a maior coisa do universo. Não vê que tem 10 boas. Que é a natureza humana. É ou não é? Então isso é a escravidão, isso é a corrupção, a coisa chamada pecado que entrou no mundo, né? Deixa eu pular aqui algumas coisas. Vamos lá para Mateus capítulo 15, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 15. Se você não tiver uma visão disso, você não entende o que é redenção. Não adianta. A pessoa fala, me liberta, mas não vai entender a redenção. Nesse capítulo 15 é aquilo que contamina o homem. Os anciãos viram os discípulos colhendo espiga e comendo sem lavar as mãos. E eles disseram, se os discípulos não lavam a mão, eles estão transgredindo a lei e a tradição dos anciãos, pois eles não lavam as mãos quando comem. Aí Jesus disse para eles assim, vou ler desde o versículo 1. Então vieram a Jerusalém, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte, era a lei. Mas vós dizeis, se alguém disser,
a seu pai e a sua mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês entenderam isso ou não? Vamos explicar. Honra teu pai e a tua mãe, era um mandamento, era lei. Se você não honrasse pai e mãe, você seria morto. Aí a tradição dos anciãos, que era a igreja daquele tempo, eles elaboraram isso. Olha, o que meu pai e minha mãe iam aproveitar de mim para mim honrá-los, eu consagro ao Senhor. Aí eu fico livre de honrar pai e mãe. Invalido a palavra de Deus por causa da minha tradição. Vocês estão entendendo? Quanta coisa na igreja hoje invalida a palavra de Deus por causa da tradição da igreja, por causa dos estatutos, das normas, das regras, né? Aí Jesus disse, vocês também invalidam a palavra de Deus. Vocês têm uma tradição que invalida a palavra de Deus. Vocês não precisam honrar pai e mãe. Continuando. Versículo 7, olha lá, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim o contamina. Então aproximando-se dele os discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram? Ele porém respondeu, olha lá, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, tem mil coisas hoje que se falam que é a igreja, mas tudo aquilo que não foi plantado por Deus será arrancado. Não se preocupe com nada disso, ele sabe o que foi plantado por ele e o que os homens plantaram. Será arrancado aquilo que ele não plantou, não se preocupa não. Continuando. Então se aproximaram deles os discípulos e disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram. Ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, elas são cegos, guias e cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então ele disse, Pedro, explica-nos a parábola. Jesus porém disse, também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca do homem vem de onde? Ela do coração. Olha lá em Gênesis 6, continuamente mau desígnio do coração. Aí ele fala, vem do coração. E isto é o que contamina o homem. Então presta atenção, porque do coração do homem, porque do coração procede maus desígnios. Olha que os homicídios vêm de dentro do homem, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, um monte de mentira. São essas coisas que contaminam o homem, vem de dentro do homem. Onde está o poço contaminado? Dentro do homem. Isso é o que contamina do homem, vem de dentro dele. Olha aí a escravidão, olha aí o cativeiro, que nós precisamos da redenção. O homem está condenado. Continuando, vamos lá para Marcos capítulo 7, para você ver a mesma coisa num outro aspecto. Marcos capítulo 7, versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Olha lá, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição. Então todo mundo falando, a prostituição é um demônio. Não é não. Não tem um versículo na Bíblia que fala que a prostituição é um demônio, mas um monte de crente fala. Prostituição que vem do coração do homem, está na carne dele, vem de dentro. Não é demônio, é a natureza dele. Olha lá, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, vem de dentro do coração do homem. Ora, são todos esses males que vêm de dentro, isso que contamina o homem. Então o homem, a raça humana é estragada, ela é um verdadeiro juquiri, meus irmãos. A raça humana é estragada. Você pode não se achar assim, mas à vista de Deus você é muito estragado. Muito. E eu também. Não tem um que se salva. Não tem um. Acredita nisso? Vamos lá agora. Romanos capítulo 3. Vamos lá. Só estou te mostrando o aspecto do homem, né? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem sequer
Não há um justo, pastor, não. Mas e aquela pessoa santa que põe aquela roupa santa? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Olha, presta atenção, por isso que eu falo que a coisa tem que vir por revelação. Não há quem entenda. A mente caída, a mente do homem não entende as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus. É o homem natural. Olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você está buscando a Deus, Deus que injetou isso dentro de você, não é você. Não há quem busque a Deus. Olha lá, todos se extraviaram, estão todos extraviados. E a uma se fizeram o que? Inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e gã. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, olha lá, há destruição e miséria. É isso. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus. Então o homem, esse é o quadro da natureza humana, do mal, daquilo que Deus disse para Adão: você vai morrer, Adão, a terra agora é maldita por sua causa, está debaixo de maldição. É por isso que existe o sofrimento, as doenças, o mal, esse monte de vírus que cada hora aparece uma doença mais forte, e no tempo do fim vai vir muitas pestes, que está escrito em Mateus 24. É por isso que existe miséria, sofrimento, morte. A maior parte vive apertado, vive uma vida mais para pobre do que para rico. Tudo isso é por causa do pecado, gente. Essa desigualdade social, uma capacidade para fazer bomba e destruir tudo para o mal, tudo para destruição, para o mal. Isso é o cativeiro. Porque o homem assim é que ele produz as coisas erradas. É o fruto dele, o mal. Então quando Deus olha para a terra, não é uma questão de dar um emprego para alguém. Pelo amor de Deus, vamos ter uma visão de Deus. A gente precisa trabalhar, isso é normal. Não é questão que ele está olhando uma adolescente que está fazendo uma campanha para arrumar um namorado. O que isso tem a ver com o mundo? Com a salvação, com a redenção? Ela está lá num sentimento de adolescente, numa campanha para arrumar um namorado. Aí vai levar um sabonete orado para tomar banho, para sentir um cheirinho. Se o rapaz chegar perto, vai ficar enfeitiçado. O que isso tem a ver com o evangelho? Aí vai pegar uma chavinha de plástico torta. Olha a chavinha pela fé, mas depois de você ter dado toda a oferta, a chavinha da sua casa própria, então leva até o tijolo. Que isso tem a ver com a redenção? Todo mundo precisa de uma casa própria. É terrível pagar aluguel, gente. Então a cabecinha não vê o evangelho. Eu vim buscar uma bênção. Só isso que o crente quer, só vim buscar bem. Não tem uma visão do evangelho da redenção, da escravidão. Eu quero ser abençoado, você também, todo mundo quer. Você entende isso ou não? Então o planeta todo está assim. Agora, na visão de Deus, Deus ama esse homem foi feito à imagem e semelhança dele. E Deus quer dar a eternidade, porque esse homem no pecado, ele vai acabar, ele está condenado. Ele vai morrer e vai ser destruído. Não tem por onde. Ele está condenado. Então Deus amou o mundo, ele viu tudo isso que aconteceu, já prometeu. Lá em Gênesis 3,15, olha, da semente da mulher vai acontecer isso. Vai vir alguém que vai vencer a serpente, vai haver salvação. Ele vai prometendo isso no Velho Testamento inteiro. Agora, qual é a visão de Deus? Eu preciso dar eternidade. Esse povo está assim, eu quero mudá-los, arrancar eles desse cativeiro. Eles vão morrer, mas eu vou garantir uma vida eterna, viver para sempre comigo. Um corpo glorificado, que não tem mais dor, que não envelhece, que não tem sofrimento. Eu vou enxugar dos olhos deles toda lágrima, mas eles precisam crer em mim. Então eu vou me transformar num homem e vou lá. Vou nascer no meio das trevas. Aquele que acreditar, eu garanto a vida eterna. Isso é a redenção.
Então o projeto de Deus, essa vida aqui acaba muito rápido. Eu estou com 57. Já vivi 3/4, falta mais 1/4. Se Deus quiser, Deus quer. É ou não é? Mas Deus olha para nós, Ele já nos vê na eternidade. Imagine você ter um corpo que não fica doente, um mundo emocional curado. Você não vai sair lá, se vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, então não vai ter esse mundo emocional doente, sofredor que a gente tem. Lá nós não vamos ter mais um corpo perfeito. Vamos ver Jesus como Ele é, viver eternamente numa vida além da nossa imaginação. Paulo foi lá e Deus disse para ele, ele foi até o terceiro céu: não fala aos homens, não é lícito contar aos homens as coisas que você ouviu aqui. Paulo guardou segredo. Então Jesus vem ao mundo, ele precisa arrancar o homem. É o ponto central. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. Para quê? Para aquele que acreditar nele não pereça. Perecer é apodrecer, se estragar, se perder, mas tenha uma vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem acreditar nele não é condenado. Quem não acreditar já está condenado, já está debaixo de condenação. Já está. Agora, Deus não pode simplesmente arrancar essas pessoas e fazer o que Ele quer. O preço do pecado precisa ser pago. Então Deus assume um corpo humano e se transforma num homem. Você já cansou de me ouvir falar isso? Ele vem nascer nesse juquiri, só que Ele é são. Ele vem nascer nesse mundo de trevas, de doentes, de pessoas atrapalhadas, só que ele é perfeito. O que Ele vai fazer? Ele vai tomar de toda essa raça humana o pecado, a condenação de cada um. Vai para a cruz do Calvário e vai destruir, desfazer essa condenação na cruz. Então o Verbo se fez carne. Por isso que a obra da cruz é tudo, é o que liberta o homem. A gorada não liberta ninguém, óleo não liberta ninguém, meus irmãos. Oração forte, a tua é forte, não é a dos outros. Pode gritar e sai, fica gritando, vai embora para cá gritando para sair. Você vai chegar lá, está tudo lá de novo. É assim, a tua fé vai ser assim. Então Ele vem, porque Ele quer dar a vida eterna. Ele vem tomar sobre Ele o castigo que traria o homem de volta para Deus, a paz, a exigência de Deus. E na cruz Ele vai conseguir quitar, pagar o preço da nossa redenção. Agora, quem está nesse juquiri, quando acreditar nele, acreditou, arranca na hora da escravidão, na hora. Isso é redenção. Mas se não acreditar, já está condenado. Pode falar nome de Maria, pode fazer campanha, se não acreditar, já está condenado. Você acredita em Jesus de verdade? Se não acreditar, se você só está aqui como religioso, porque a família vem, porque um vem, porque outro deixa de vir, eu vou lá para cumprir meu ritual. Então, se você não acreditar, está condenado. Acredita nisso? Isso é duro? Mas está. Igreja não é lugar de festa, é lugar de crer na palavra de Deus, entender a verdade do Evangelho. Entender a verdade, crer na verdade. Então Jesus cumpre isso na cruz do Calvário. Agora aquele que crê nessa vida, quando a Bíblia diz que há júbilo diante dos anjos de Deus, porque quando um pecador se arrepende, o céu se movimenta por um aqui na terra que se arrepende e crê de verdade. Então quando essa pessoa crê em Cristo, como diz a Escritura, essa pessoa é libertada das trevas, que se cumpre nela a redenção, que nós vamos falar domingo que vem. Ela é arrancada das trevas e libertada, é feita um filho para sempre. Deus não tem filhos escravos, é liberta do poder do diabo, é redimida. Então a redenção é a coisa poderosa que o Evangelho trouxe. Coisa poderosa, você acredita nisso? Então repare bem, ninguém pode arrancar o homem dessa escravidão. Nenhuma religião, nem papa, nem apóstolo, nem ninguém, meus irmãos, nem Buda,
Tudo isso é religião. Isso é religião que o diabo levantou para confundir a cabeça do mundo inteiro. A pessoa não sabia em que crer, ficar crendo em 1001 religião. Mas só Cristo é capaz de tirar a pessoa do juquiri, das trevas. Nem eu, como pastor, tenho força para te arrancar dali. Eu só posso te dar informação. Se você crê, Ele te arranca, não sou eu, é Ele. E quando Ele arranca mesmo. Isso é redenção. E todo que foi arrancado de lá é livre. O diabo não tem poder, nem pode tocar, porque é uma pessoa redimida. Acredita nisso? Então nós vamos continuar a outra parte dessa mensagem a semana que vem, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos fazer oração, já passei do horário e vamos ter uma semana de paz, né? Não vamos nem cantar. Põe a mão assim no seu coração se você desejar. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Jesus é o único capaz de nos redimir de verdade. Ele é o Redentor, é o Cristo Redentor que muita gente do passado falou. Quanto nós ouvimos que o Cristo era Redentor e a gente não sabe o que é o Redentor. Assim que a palavra da redenção seja revelada no coração de todos os que aqui estão, Senhor. Torna-se vivo, real, vivo, isso dentro do coração de todos. Eu quero apresentar agora o problema, a necessidade, a dor, a luta de cada um. Eu sei que o Senhor conhece a vida deles muito mais do que eu. E sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos ou pensamos. Então eles estão nas tuas mãos, a vida deles te pertence, ó Deus. O Senhor fará de acordo com a tua vontade na vida deles. Declaro a bênção sobre todos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então pode aplaudir o Senhor agora bem forte. Agora fala com o teu irmão, meu irmão, você é um redimido, vai em paz para casa. É um redimido.